vamos começar aqui com o seu preço, porque preço importa. Por que eu falo que o preço importa? Muita gente fala assim, mas eu estou comprando a longo prazo. Eu sei, meu amigo, tudo bem. Só que se você compra o fundo imobiliário na casa dos seus R$ 100, um fundo que vale 126, além de você estar tendo um lucro futuramente, porque todo fundo imobiliário tende a voltar próximo do seu valor patrimonial, você tem uma margem de segurança muito grande. Então, quando você pega um fundo imobiliário, por exemplo, que custa R$ 100, mas está sendo negociado a 150, a chance de ele cair esses R$ 50 a mais é muito maior do que um fundo que já está com desconto em si. Então, por isso que eu falo que isso é uma margem de segurança, por conta que ele já está ali bem abaixo do seu valor justo. Voltando aqui, hoje está custando cerca de R$ 100. Quando a gente abre no último mês, está caindo cerca de 5,8. Nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Esse ano está caindo cerca de 18%. Nos últimos 12 meses está caindo cerca de 14,26%. Qual que é o grande ponto? Existem dois tipos de queda. Uma queda é específica de um único fundo imobiliário, quando esse fundo imobiliário está com problema. Como assim? Por exemplo, Tord 11, ele é um fundo ali que teve muitos problemas e por isso que o seu preço caiu. HCTR é um fundo que teve problema e por isso que ele caiu. Agora, tem fundo imobiliário que está caindo não é por algum motivo ali específico, e sim ali por conta da economia brasileira. Então, se você pegar e olhar para todos os fundos imobiliários atualmente, você vai observar o quê? Que está tendo uma queda generalizada. E é claro que os fundos em geral estão sofrendo com isso. Então, se você pegar, quase que todos os fundos estão em queda por conta disso, do aumento da taxa de juros. A Selic basicamente sobe, os fundos imobiliários caem. Qual que é o melhor momento para você estar comprando um fundo imobiliário? É quando ele está sendo negociado aqui, olha, na casa dos seus 125, R$ 130? É óbvio que não. Quanto mais barato, mais no fundo do poço você comprar, maior vai ser o seu lucro se ele recuperar e também você tem aquela margem de segurança que eu já expliquei maior. Agora, quais são as informações básicas que você precisa entender do VISC 11? O VISC 11 hoje tem uma liquidez média diária gigantesca, então a sua capacidade de você ter o seu dinheiro de volta é muito grande. Ele tem um dividendo yield espetacular de mais de 11%, com um patrimônio gigantesco. Tanto que quando a gente for ver, você vai ver o quê? Conforme maior o patrimônio de um fundo imobiliário, maior vai ser a diversificação e com isso vai ser maior a sua segurança, porque dificilmente ele vai ter uma vacância muito grande, né? Como posso dizer, maior, mais maior eu ia falar. Vamos lá, hoje o seu PVP está com cerca de 0,8, com um desconto ali de mais de 20%. Isso a gente também já comentou no começo do vídeo. Só que os seus dividendos é algo incrível que a gente pode dar uma analisada. Por ele ser do setor de shopping, ele acabou tendo uma oscilação muito grande, principalmente na época da pandemia. Então, se você vê aqui, olha, na época da pandemia, ele não parou de pagar dividendo, porém ele caiu muito, né, pagando apenas 0,14, foi a mínima histórica dele. Isso é explicado por quê? O setor em que ele atua depende muito da área de comércio, na área de negociações ali basicamente de pessoa física, que é para onde os shoppings acabam indo. Então, como os shoppings estavam fechados, é óbvio que ele pegou ali, não teve um lucro tão grande ali como estava acostumado a ter, por conta disso. Só que olha só que interessante, depois ele pegou ali, deu uma subida, depois caiu de novo novamente em 2021 e depois disso, olha, se você reparar, o seu dividendo só aumentou. Tanto que se você olha para o dividendo de hoje, que ele está pagando ali cerca de 80 centavos por cota, e você compara antes da pré-pandemia, quando ele estava ali relativamente estabilizado, ele estava pagando cerca de 0,77. O que isso significa? Que ele conseguiu aumentar o seu dividendo. Mesmo passando por momentos difíceis na época da pandemia, ele conseguiu se recuperar e pagar mais dividendo ainda. Tanto que o melhor momento para você ter comprado o VISC 11 seria na época da pandemia, porque ele realmente foi a um preço ali extremamente baixo. E quem realmente conseguiu comprar naquela época, com certeza, mesmo com a queda de hoje ali de mais de 20% de desconto do seu valor justo, continua num lucro absurdo. Mas dificilmente a gente vai voltar a ver esse tipo de preço no VISC 11. Então, bola para frente.
E isso daqui é uma coisa bastante interessante. Por ele ser um fundo imobiliário muito grande, que eu já comentei para vocês, ele tem cerca de 42 ativos em 17 estados, o que isso nos traz uma diversificação muito grande. Dificilmente esse fundo imobiliário vai ter ali 50% ali de vacância dentro do fundo, a não ser que ele seja muito mal administrado, porque ele tem simplesmente shopping, ele tem participação nos shoppings no Brasil todo. Então isso traz uma segurança um pouco maior para o cotista. E isso daqui é uma comparação bastante interessante, porque ele mostra a rentabilidade bruta do fundo. Então, se você está comparando ele com a Selic, está comparando ele com o Ibov, está comparando ele com o IFIX, você vai ver que, historicamente falando, o VISC 11 tem uma rentabilidade maior do que eles. Então, qual que seria o melhor movimento para você estar fazendo ali? Mesmo que a Selic subiu, historicamente ali, o VISC 11 tem um retorno maior do que a Selic. Então, o melhor momento ali para você estar comprando ele seria os momentos de queda, seria o momento que ele tem uma margem de segurança maior. Então pode ser um momento ali que você comece a estudar mais a fundo o VISC 11 por conta dessa margem de segurança que ele tem. Agora, qual que é o grande ponto, tá, que a gente começou falando nesse vídeo, que era sobre o VISC 11, se ele está realmente com algum problema. Ele não está com um problema assim tão grande. É claro que tem um pouquinho de vacância ali, só que isso é algo natural, principalmente por conta do tamanho do fundo. O grande problema ali do VISC 11 atualmente é econômico, mas isso não tem o que ele fazer. Vai ter oscilação negativa sim, e não tem muito o que ele fazer, porque isso não é algo dele, é algo ali que foge de que ele possa tomar alguma atitude. E não somente ele, tá? Como vários outros fundos imobiliários. Se você ver HGLG 11, BTLG 11, são bons fundos imobiliários que também estão caindo, mas isso é por conta do setor macro. Então o macro está ruim e não ali internamente no VISC 11 em si. Então é isso aí. Esse vídeo já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui pra gente o que vocês acham do VISC 11.